dia aos amados irmãos, e que a graça e a paz do Senhor continue nas suas vidas, amém? Tenho a certeza da alegria que os irmãos têm de estarem na casa do Senhor, a certeza do salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se bem que os nossos filhos às vezes querem ficar dormindo, não é? Querem ficar na cama, e a gente fala, vamos nos alegrar porque nós vamos na casa do Senhor, né? Mas ainda bem que eles vêm com a gente, ainda bem que são obedientes aos pais, e que os filhos continuem sendo obedientes aos pais, e os pais continuem sabendo, vamos dizer assim, lidar com os filhos, com essa geração nova, que já nasce com o celular, não é? Eu acho que o médico já mostra o celular para ele, ele já faz o parto, e ele já começa, né? E já vem com os dedinhos preparados para assimilar o celular dele. Mas é muito bom, amados irmãos, estarmos aqui. Agradeço a Deus, a vida de todos que aqui estão, os que estão nas casas, nos lares, onde quer que estejam, através da mídia social. O importante é estarmos juntos para a honra e glória do Senhor, para cantarmos, louvarmos, bendizer o nome do nosso Deus e estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Hoje o culto nos lembra a ceia, refere-se à ceia do Senhor, que nós fazemos como um memorial, lembrando do sacrifício de Jesus Cristo, da vida de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo, da ressurreição e da volta do Senhor Jesus. E todos nós aguardamos a volta do Senhor Jesus, e enquanto Ele não volta, nós vamos caminhando aqui na terra, junto com outros irmãos, e procurando também convidar outras pessoas para se juntar a nós, para, como igreja, como corpo de Cristo, sermos levados, não é, às moradas eternas, para ficarmos com Jesus. O texto base desta manhã é João 11:25, quando Jesus conversa com Marta, conversa com Maria. Lázaro havia morrido e eles disseram para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu estou com a NVI, se der para mudar aí, mas pode ser esse, então, né? Aí, olha que rapidez, não é? Então é isso aí. Então, amados irmãos, a ressurreição de Cristo tem alguns aspectos que nós devemos estudar e ver nesta manhã com relação à nossa vida, a vida do crente. Aspectos da ressurreição de Cristo e a nossa vida. Olhamos aqui e vemos e vamos lembrar dessa passagem, dessa época, desses dias em que Jesus foi preso, foi torturado, foi crucificado, foi sepultado e no domingo ressuscitou. A sexta-feira chamada Santa e o domingo de Páscoa são datas que marcaram a história, datas inesquecíveis. Alguém já disse que talvez não deveria ser antes de Cristo e depois de Cristo, deve ser antes da ressurreição e depois, não é, da ressurreição, a certeza da vitória sobre a morte, o cumprimento da palavra de Deus, da promessa de Deus, que todo aquele que crer em Jesus Cristo terá a vida eterna. 3 dias que mudaram o mundo, 2 cenas diferentes. Na sexta-feira, Jesus Cristo foi preso, Jesus foi pregado na cruz, naquele dia, naquela manhã, até a noite, à tarde, foi pregado na cruz, passou por Pilatos, passou por Herodes,
foi pregado na cruz, ali humilhado. Enquanto isso ele foi espancado, cuspiram no seu rosto, foi perfurado, morreu como um ladrão, morreu com uma sentença dizendo que ele era o rei dos judeus, aparentemente um final trágico. Imagine, aqueles que já assistiram algumas cenas, não é, em cinema ou em vídeo sobre isso, nós vemos o sofrimento de Jesus, o padecimento de Jesus. Porém, ao terceiro dia ele foi em glória devolvido ao Pai, ressurgiu dos mortos, está vivo para reinar para todos sempre. Ele disse assim: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Na sexta-feira, Jesus é vítima inocente do ódio dos religiosos, das autoridades, do povo. Todos comentavam a derrota total da sua causa, da sua missão, da sua vida. Um dos seus discípulos de destaque, Pedro, nega a Jesus. Os outros discípulos o abandonaram e fugiram, como está lá em Mateus 26, 56 e Mateus 74, abandonaram e fugiram. Em um dos evangelhos diz que um estava só com um lençol, não é? Deixou o lençol e correu nu, né? Alguns dizem que é Marcos, não sei, ele que mesmo que escreveu, é o que dizem por aí, não é? Eu não fui atrás desse comentário para saber, mas até isso aconteceu, não é? Fugiram, assustados. Então, irmãos, nesse clima de derrota, clima de tristeza, acontece outra cena, logo depois, a ressurreição, no domingo. Então a história muda, com certeza muda radicalmente, de fracassado, de torturado, de abandonado, passa a ser vitorioso. Jesus é a vitória sobre a morte. E nós temos esta certeza, e você tem esta certeza da ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz que a ressurreição e a vida eterna, a vida com Jesus. Você sabe que você vai morrer, e você tem que ter a certeza que você vai ressuscitar com Jesus. Jesus diz que vem buscar a sua igreja, né? E você vai reinar com Ele. Então lembre a cada dia da vitória sobre a morte através de Jesus, por Jesus. Ele cumpriu a sua missão, cumpriu ao que foi designado a Ele, e estabeleceu então a redenção de toda a humanidade. João Batista disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo e tira o seu pecado, né? O mundo todo é restaurado através de Jesus Cristo. Então podemos aprender sobre isso, com isso, que a situação atual, ou a minha situação atual, a sua situação atual, nem sempre é a final, nem sempre é a derrota, nem sempre é um aspecto ruim que não terá um final melhor, um outro final. O final nem sempre é a situação atual, e assim não deve ser. A ressurreição de Jesus, e em Jesus nós temos a esperança. Porque, irmãos, existem situações ou ocasiões na nossa vida, e na minha não é diferente, em que nos sentimos tentados a desistir. Se não somos tentados a desistir, somos tentados a parar naquilo que estamos fazendo, porque não adianta eu começar nada, porque tudo que eu começo parece que não dá certo, as coisas começam a ser aborrecidas, vêm os inimigos, como os inimigos de Jesus vinham, e o tentavam e mandavam parar e cutucavam ele, queria que ele desistisse, mas ele tinha sempre uma resposta, ele sempre ia à frente, ele sempre ia orar com seu pai, ele iria sempre descansar, mas ele sempre tinha aquela palavra, ele sempre tinha uma situação, ele sempre tinha uma atitude
que ele continuaria e sempre continuava. Além de confrontar os seus inimigos, além de confrontar, ele também seguia em frente no seu ministério e avisava qual era o seu propósito. E você tem propósitos, você tem planos, e você deve segui-los, e você deve continuar, porque Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo vai e te ajuda, e nós somos ajudados naquilo, em tudo que nós fazemos. E sabemos o que é não entender o porquê de uma situação que tem tudo para dar certo e não dá. Às vezes nós não temos as respostas, como eu também às vezes não tenho. Planos de ministérios, planos maravilhosos, alguns ficaram só nas ideias, ficaram no papel, agora não ficou no papel, ou ficou no pendrive, ou agora está na nuvem, né? Mas não esquece ele lá na nuvem, de vez em quando você baixa da nuvem, dá uma olhada nos teus planos, vê se está tudo, né? Se está tudo em ordem, não é? Então dá um feedback lá nos seus planos, vai olhando para ele, e vai vendo o que você já fez, o que você não fez, o que ainda vai fazer, não é? Mas às vezes não dá certo algumas coisas. Mas por outro lado, existem situações que você não esperava, e aquele plano que não deu certo, surgiu outro plano, surgiu uma outra forma, e deu certo, Então a vida é cheia de incertezas e inseguranças. Às vezes você vai por um caminho, né, e talvez aqui, né, agora eu vou viajar um pouquinho, né, talvez aquele não fosse o plano de Deus. Então alguma coisa mudou, a outra coisa que você estava fazendo deu certo, né, e Deus te abençoou, falou, puxa, então essa situação está melhor. Mas a vida é assim, é cheia de incertezas e inseguranças, cheia de altos e baixos, cheia de planos que foram deixados para trás, ou planos que foram para frente, mudaram os planos, mudaram a situação. Mas essa é a nossa vida, a vida é assim, e nós temos que estar preparados para tudo isso, e podemos aprender com Jesus. Então aprisionaram Jesus, imediatamente passou para as mãos do inimigo. O benfeitor passa ao malfeitor, no mesmo dia da prisão morreu, e antes que a noite chegasse já estava enterrado, porque eles queriam festejar a Páscoa, não é? E os cordeiros e os animais lá já estavam sendo preparados, né? Assados, estavam lá, e Jesus estava morrendo. E eles se apressaram por causa disso, porque olha, precisamos preparar a Páscoa, e vamos amanhã, dia da Páscoa. E com a chegada da noite, a escuridão, as trevas também invadiu o coração de todos que amavam a Jesus e não conseguiam entender. Alguns não aceitavam aquele final, todos ficaram tristes, alguns desistiram, alguns esqueceram, não sabiam que o outro capítulo da história estava sendo escrito. Jesus fala de estarmos lembrando dele, em memória de mim. Nessa ocasião, algumas pessoas esqueceram, e esqueceram mesmo, a palavra de Deus diz, e Jesus ainda deu uma bronca nos apóstolos, que quando Maria foi falar para eles que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditaram, né? E depois Jesus dá poxa, vocês não acreditaram. Então, amados irmãos, Jesus que sabe que a nossa memória, acho que é curta mesmo, né? Você está bem, de repente você lembra de algumas coisas, de repente você não lembra de mais nada, esquece, né? Apaga a memória, você fica cego, você não lembra de mais nada, e ali os discípulos não lembraram. Passado o sábado, chega o domingo, então a situação já estava diferente, e Jesus triunfara sobre os seus inimigos, e Jesus estava vivo. E algumas mulheres ainda estavam amedrontadas, não lembrando do terceiro dia, que Jesus falou várias vezes do terceiro dia. Ele está sempre lembrando. Não foi só uma vez que ele falou, que ele falou, se eu falou só uma vez eu esqueci, não é? Não é assim. Ele falou várias vezes. Às vezes a esposa da gente fala com a gente, e ela fala que a gente não, né? Não é, acho que não é o contrário, é sempre o homem que não lembra de nada que a esposa fala, não é? Mas às vezes, acho que porque ela fala muito, a gente está lá no escritório, a gente está fazendo alguma coisa e ela fala, né? E eu falo baixinho assim,
mas ela sabe que eu não estou escutando, eu estou longe. Não estou falando mal de você, viu? Né? Mas às vezes acontecem estas coisas. Acontece. Eu estou falando de memória, não estou falando da esposa, nem do marido, entendeu? Tá certo? Não é? A nossa memória é assim, parece que esquecemos muitas vezes. Amedrontadas, põe lá Lucas 24, 5 a 7, por favor. Lucas 24, 5 a 7. Amedrontadas, vocês podem ler? Agora ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Agora, os irmãos. Mais uma vez, elas estavam amedrontadas e foram lembradas do que Jesus disse quando estava com eles na Galileia. Por isso nós temos esse memorial, por isso nós devemos lembrar constantemente da morte, da ressurreição, da vida de Jesus, do que Jesus fez por nós, do que Jesus está fazendo. Não é? Jesus está andando conosco todos os dias. Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele está à nossa disposição. Parece que você e eu temos dificuldades para realmente crer nos momentos mais escuros da vida. Parece que nós damos uma esfriada na nossa fé. Esquecemos algumas coisas que aprendemos da palavra de Deus, mas nós temos que lembrar que Deus está atuando. Uma boa ilustração disso é Maria no túmulo na manhã do domingo. Ela procurava desesperadamente por Jesus. Dirigiu-se então a um homem que estava no jardim em busca de respostas. E o que aconteceu? Ela não percebeu que era Jesus. Ah, se Maria tivesse reconhecido o seu Senhor enquanto estava chorando no túmulo vazio, quanto sofrimento teria evitado por algum tempo. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e serve-os de espírito abatido. Muitas vezes, amados irmãos, não percebemos a presença do Senhor, porque os nossos olhos estão cegos por nossas próprias lágrimas, que fazem-nos perder a memória daquilo que cremos. Estamos tão envolvidos, como disse a Cláudia, né, num ponto só da nossa vida, e esquecemos o resto, esquecemos até de Jesus, que está ao nosso lado. Nós ficamos ali martelando naquele problema, naquela angústia, naquela amargura, naquele sofrimento. Maria pensou que fosse o jardineiro. As dores, as tragédias, os sofrimentos, as decepções, muitas vezes impede que você e eu raciocinemos direito, levando nossa mente a pensamentos errados, pensamentos desvirtuados. Jeremias diz lá em Lamentações que nós devemos trazer na memória aquilo que nos dá esperança, e às vezes a gente traz na nossa mente aquilo que dá coisa ruim, aquilo que não dá certo. A gente fica vendo as derrotas, fica vendo, né, aquilo que pode ser mais complicado, e não vemos as coisas boas. Quando passamos por sofrimentos, as situações do crente, a nossa situação, ou a situação das pessoas é essa. Você pode se culpar, eu posso me culpar, eu recuo a aceitar a realidade, eu demoro a aceitar a realidade. Exigência
eu quero fazer uma exigência, eu quero uma explicação sobre o que aconteceu, e não tem essa explicação. E às vezes você vai correr atrás da explicação. É bom você não correr atrás da explicação, porque senão pode ter lá um confronto direto ali, né? E não dá certo. Já aconselhei pessoas a fazer isso. Olha, você não vai lá perguntar por que a pessoa falou isso para você, ou se ela falou, ou se ela não falou. Não vai. Agora não é a hora, e não faça isso, por favor, não é? Só que eu falei isso meio nervoso com a pessoa, né? Falei, não vai não, falei, né? Porque eu queria ir de qualquer jeito. Falei, não, agora não é a hora, espera um pouco, né? Espera um pouco. E tudo se resolve, e tudo se resolveu, não é? Ou perguntamos, onde Deus estava quando eu sofria? Quando mais eu precisava, Ele me abandonou. Será que é castigo por causa de algum pecado? Tem gente pior do que eu, que não está sofrendo. Pensei que Deus respondesse às orações, e por aí vai, não é? Parece um salmista, não é? Falando. Não é errado você falar isso, né? Mas é o que a gente faz, é o que as pessoas fazem. Aqui Davi e outros que escreveram os salmos, não é? Falavam, e outros profetas. E nós temos que lembrar, irmãos, assim como Jesus tinha os inimigos, assim como o mundo jaz no maligno, assim como Satanás tentou Jesus, Satanás continua cirandando. As pessoas não são boas, não é? As pessoas são pecadoras. Nós somos pecadores, somos salvos, mas também temos assim, tem os pecadores que não são salvos. Até os nossos melhores amigos podem nos trair. Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus. Vivemos em um mundo corrompido, estamos num mundo violento. Deus nem sempre cura, Deus nem sempre responde. A maioria das pessoas querem as bênçãos de Deus e não, você já ouviu isso, e não o Deus das bênçãos. As pessoas questionam muitas vezes a bondade de Deus, aquilo que nós cantamos aqui. Algumas questionam quando as coisas não vão bem, questionam a bondade de Deus e tiram esse cântico do repertório da semana. Na semana que vem eu vou cantar. Essa semana não tem como cantar isso aqui, não está certo, não está direito, não é? E Jó, respondendo à sua esposa, nos ensina a olhar além das circunstâncias. Ele diz para ela: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Foi essa a resposta de Jó à sua esposa, não é? Diante das grandes perdas, Jó não pecou com seus lábios e nem atribuiu a Deus falta alguma. E você e eu, quando enfrentamos o imprevisível, qual é a nossa reação? Saímos mais sábios ou saímos mais amargurados? Ou ficamos cegos como Maria Madalena? Jesus cumpriu o seu propósito, Jesus sofreu, Jesus foi perseguido, tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, mas Ele cumpriu o seu propósito e ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte. Eu gostaria de uma vida, quem não gostaria, né? Sem momentos desagradáveis, sem momentos de tristeza, sem momentos de perdas, sem momentos de confrontos, sem momentos de desamor, sem momentos de traição de amigos, sem momentos de algumas dificuldades que podem acontecer, né, no nosso meio, né, na igreja. Só que ainda estamos aqui, né, na terra. Somos cidadãos do céu, mas nós estamos aqui. Jesus disse isso, não é? Vocês ainda estão aqui. Então o que eu devo fazer? Você deve fazer. Continuar no propósito da sua vida, de glorificar a Deus, de andar com Deus, de santificar a sua vida a cada dia, de agradecer a Deus, de agradecer a Jesus, não é?
que é o pão da vida, que é o pão que desceu dos céus, que é o Cordeiro de Deus, que é o que derramou o seu sangue, que purifica de todo o pecado, do Espírito Santo que nos consola, do Espírito Santo que chora conosco, que nos ajuda, do Espírito Santo que nos ensina a entender a palavra de Deus, do Espírito Santo que nos dá, né, uma palavra para nós ajudarmos, aconselharmos alguém, levarmos alguém a ter paz no coração. Então eu tenho que procurar viver o melhor possível, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus e procurando saber a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho que desfrutar o que Ele nos dá de bom e quantas coisas Ele nos dá de bom. Mais uma vez quero lembrar aqui, a Cláudia também falou, né, alguns momentos da nossa vida, não é? Que Deus está nos ajudando e a gente nem percebe. Eu tenho que entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Qualquer que seja o momento que eu estou passando, qualquer que seja o momento que você está passando, vamos manter firmes a nossa mente em Deus. Jesus Cristo, não é, pôde dizer, não é, que no final da crucificação, antes da sua morte, antes do último fôlego, ele disse: está cumprido, está consumado, não é? Está consumado. Ele cumpriu o seu propósito em Deus. E o pensamento também, irmãos, de que Deus não desperdiça nenhuma situação da nossa vida, por pior que ela seja. Nós temos que levar lições da bondade de Deus nestes momentos que estivemos no vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele tem a mesa preparada, não é? Então Ele prometeu caminhar conosco, Ele está conosco. E hoje você vai lembrar, não é, de que Ele realmente está vivo. Padeceu, mas nós estamos anunciando que Jesus vai voltar. Ele ressuscitou e vai voltar. Quando enfim Jesus revelou-se a Maria, chamando-a pelo nome, e Deus e Jesus com certeza sabe o nome, né, de cada um. E não sei se lá Apocalipse é literal aquilo lá, mas não sei porque que ele vai mudar o nome, né? Mas os nossos nomes estão escritos no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Ele sabe o seu nome. E ele chamou Maria pelo nome. E ela, alegria, ela pulou, não sei se depois ela continuou chorando de alegria, não fala, mas sei lá qual foi a atitude dela naquele momento. Imagine ela triste lá, sem poder ver que era Jesus. Ele fala: Maria, né? Fala o seu nome e transforma-se, não é? E aquela angústia, aquele choro se transforma o quê? Em alegria. E é assim que nós devemos agir em cada momento. E não somente isso, mas somos chamados pelo nome e Jesus nos dá tarefas. Jesus quer que nós trabalhemos em seu favor, não é? Ele falou para Maria: Maria, ó, vai lá e avisa, não é? Os discípulos, avise as pessoas que eu estou vivo. E a morte foi vencida. Os olhos de Maria se abriram, não havia mais lágrimas, não havia mais choro. A sua memória voltou na hora. Ela ouviu a voz de Jesus. Aqueles discípulos em Emaús também tinham perdido a memória. Foram com Jesus lá, caminharam alguns quilômetros. Foram até a casa. Receberam Jesus. Quando ele cortou o pão e serviu, aí eles, olha aí, né? Isso é Jesus. Mas também estavam cegos, também estavam tristes. E o que fizeram? Voltaram correndo. Vamos continuar agora, não é? O nosso ministério. Então nós temos obrigações, temos deveres com Jesus. Ele disse para nós irmos, não é? Em todo o mundo fazendo discípulos e ensinando as pessoas.
Então, eu posso me sentir frustrado, você pode se sentir frustrado, pode se sentir numa sexta-feira, um sábado que parece que não termina, mas depois vem a vitória. Podemos estar atravessando problemas financeiros, problemas conjugais, crises profissionais, igrejas fadadas a não crescer, aflições emocionais, perdas e talvez mais algumas coisas, mas nesta hora nós não podemos esquecer que o túmulo está vazio, não podemos esquecer que Jesus Cristo ressuscitou, não podemos esquecer das promessas de Jesus para as nossas vidas, e a implicação de Jesus, da ressurreição de Jesus, é que o quadro de Deus, onde os acontecimentos se sucedem, é imensamente maior do que o nosso. Os pensamentos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Como alguém, assim mesmo, você vê um quadro, você vê só um aspecto. Aí chega alguém lá que conhece o quadro todo, conhece a história, começa a falar uma porção de coisas. Então nós temos que ver assim exatamente, nós temos que ver sempre o todo, nós temos que ver várias circunstâncias. E a gente fica olhando só para o nosso probleminha, para o nosso assunto. Então, Deus está vendo diferente e as situações podem mudar e são mudadas através de Jesus. A ressurreição, a morte de Jesus prova isso, não é? Você e eu somos encorajados a continuar a cada dia firmes na nossa fé, porque o poder que ressuscitou Jesus da morte é o mesmo que habita em nós, viu, irmãos? Esse poder é o mesmo que ressuscitou, é o poder do Espírito Santo que habita em nós. E você pode ter certeza dessa força para enfrentar qualquer circunstância da sua vida. Ressurreição lembra vida. Ressurreição lembra que depois de uma escura sexta-feira, o sábado pode ser longo, mas o domingo vai chegar, amém? Domingo vai chegar, e com ele a vitória sobre a morte, a luz das trevas, aquela imensa luz, aquele poder que rolou a pedra, aquele poder que ressuscitou a Jesus. Então nós temos esta vitória. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, como seria a ressurreição, e aqueles irmãos estavam discutindo sobre isso, que não tinha ressurreição, se tinha, e Paulo fala, olha, se não tem ressurreição, vamos fechar a igreja, né? Vamos fechar a igreja, é inútil nós continuarmos, se não tem ressurreição. E nessa conversa ele termina, 1 Coríntios 15, 58, é o final do assunto da ressurreição. Os irmãos podem ler, por favor? Exatamente. Não fica aqui discutindo ressurreição, alguns pararam de trabalhar, acho que foi em Tessalônica, não é? O pessoal estava meio torto lá, não sabia o que fazer. Mas Paulo fala para eles, continuem firmes, continue o seu caminho, o trabalho de vocês não é inútil. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, para a família de Lázaro. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso, irmãos, nós somos ensinados e fomos lembrados a participar desse momento na igreja, da ceia do Senhor. Lembrar da sua morte até que Jesus Cristo volte. E Ele vai voltar. Amém? E convido todos então a
participarem desse momento, não é? Todos que foram batizados e que estejam em comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos e comunhão com Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala para examinar e assim comer. Por isso todos que estão em comunhão e pertencem ao corpo de Cristo porque foram batizados, têm a alegria de participar desse momento. Então convido os irmãos Nelson e esposa e Reinaldo e esposa a nos ajudarem neste momento na distribuição do pão e na distribuição do cálice. Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado porque estivemos aqui, Senhor Deus e Pai, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, na certeza da beleza da Tua santidade, da Tua bondade, daquilo que o Senhor tem preparado por nós antes da fundação do mundo, que Senhor Deus e Pai, a nossa vida de estarmos com o Senhor, e o Senhor deseja que ninguém se perca e que todos estejam, Senhor Deus e Pai, ao seu lado na vida eterna. Que todos aqui nesta manhã, mais uma vez, possam se sentir, Senhor Deus e Pai, abraçados, acolhidos por Jesus Cristo. Sintam a presença de Deus. Se tiver alguém que estava desanimado, entristecido, Senhor Deus e Pai, que tenho a certeza que a alegria voltou na sua vida e que eles continuem firmes e fortes e sempre trabalhando, Senhor Deus e Pai, no trabalho do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Glorificamos e exaltamos e te agradecemos mais uma vez pela vida de Jesus Cristo, Filho, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e está cuidando da igreja e vem buscar a igreja, e nós todos vamos reinar com Ele. Por isso, muito obrigado, Senhor, eu te agradeço, e que a cada dia possamos estar unidos e firmes como membros do corpo de Cristo. Eu oro no nome de Jesus. Amém.